Olá, meus amigos, voltando novamente então, dando continuidade ao nosso Pessoa Table Gateway, vamos criar então agora um método para salvar essa pessoa no banco. Como que nós vamos fazer isso? Nós temos aqui o nosso model, pessoa que criamos anteriormente, então nós temos os nossos getters e setters por onde nós pegamos e colocamos valores. Então nós temos ID, nome, sobrenome, e-mail, situação, e nós vamos utilizar alguns desses getters e setters nesse método salvar pessoa. Então, primeiramente, nós vamos criar o nosso método que vai fazer a função de salvar a pessoa no banco. Então, public function salvar pessoa. E eu vou passar, como parâmetro para cá uma classe chamada pessoa, que é o nosso model, ou seja, eu vou criar um model, colocar as informações que eu quero salvar no banco e vou mandar para o nosso table gateway através dessa variável pessoa. E a partir daqui, então, ele consegue resgatar os valores que precisam ser inseridos e inserir isso no banco ou atualizar, dependendo da situação. Então, nós vamos fazer em um método só salvar pessoa, o insert ou o update. Primeira coisa, eu preciso resgatar os dados de dentro dessa pessoa, Usar os métodos gets para poder resgatar esses nomes. Eu vou copiar aqui para a gente poder ver melhor os nomes dos campos corretamente e vou comentar aqui para a gente poder trabalhar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer um array que vai se chamar data. E dentro desse array eu vou colocar os dados, que são em formato chave, valor, aonde eu vou trazer o nome do meu campo, teoricamente, que vai ser o nome que eu vou dar lá para o banco depois, e o valor dele, que vai vir de pessoa, e eu vou acionar o método getID da pessoa. E assim eu vou criar esse array de chave e valor. Nesse caso eu estou chamando o objeto pessoa que eu passei como parâmetro aqui e estou acionando o método dele, que vai ser substituído pelo valor do ID que estiver no banco. Depois disso, eu vou fazer da seguinte forma, duplicar praticamente isso daqui para todos. Vou repetir esse comando e vou mudar apenas a minha chave, no caso o nome, e da mesma forma pessoa get nome, e assim por diante. Nós vamos fazer um array de chave valor, onde a chave é o nome da minha coluna e o valor é o valor do atributo que vai ser salvo ou atualizado no banco. Sobrenome, e aqui pessoa get sobrenome. Mesma coisa para o e-mail, pessoa get e-mail, e por último uma situação, pessoa get situação. Então aqui agora eu tenho o meu array de dados que foram extraídos desse objeto pessoa, que é da nossa classe pessoa. Então eu tenho um array de dados que eu vou utilizar para poder salvar isso no banco. Agora, para mim saber se é inserção ou atualização, como que eu faço isso? Eu vou primeiro resgatar aqui o ID, usar novamente o pessoa getID, que isso daqui vai me retornar um ID. E eu vou salvar esse ID numa variável chamada ID, dessa forma. Então aqui esse ID ele é do tipo int, eu vou forçar isso aqui já, caso não seja ele vai transformar em 0. E eu vou validar se o meu ID, se o ID for igual a 0, isso quer dizer que haverá de ser uma inserção e não uma atualização. Se o meu ID não for 0, quer dizer que ele é qualquer outro número diferente de 0, pois é um inteiro. O 0 representa o nulo, praticamente. Então nós temos um if, se caso ele for igual a 0, eu vou dar um insert nos meus dados. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui this, o nosso table gateway, this table gateway, e eu vou adicionar um método do table gateway chamado insert, que esse método insert ele corresponde ao insert no banco de dados. E eu vou passar quem para ser inserido? O nosso array data.
Dessa forma ele vai inserir esses dados no banco de dados. Então, praticamente isso, né? This table gateway insert. E eu vou tirar aqui apenas o meu ID, que não é necessário eu passar a fazer um insert ou um update do meu ID. Como eu vou criar no banco um autoincremento, então eu não utilizo esse ID, só apenas os campos de valores realmente que vai existir. O meu ID vai ser um autoincremento que nós vamos montar no banco. Então eu uso ele apenas para poder fazer essa verificação. E aí eu passo então como um insert os meus campos de dados para serem inseridos. E se ele não entrar, nesse caso ele entrar nesse if, eu ainda vou dar um return para garantir que ele não vai executar mais nada. Depois que ele inseriu, ele já retorna, ou seja, salvou e pronto. Bom, então aqui eu vou pegar agora e dar continuidade na atualização, caso não entre nesse if, né? Se ele entrar no if, vai salvar e vai retornar. Caso contrário, eu vou fazer um update. Então eu preciso passar meus dados e passar um ID para informar que eu quero que atualize o registro que tem aquele ID. Então é semelhante a um insert. Eu vou fazer o seguinte: this table gateway. Notem que o table gateway é muito utilizado, por isso que nós declaramos ele aqui em cima, né? Para evitar de todo momento ficar criando um table gateway, nós passamos com injeção de dependência e acionamos ele quando necessário. Então aqui o método vai ser update. Esse método update vai receber os dados, que é o nosso array data, e eu vou passar aqui também uma condição. Atualizar quando o ID for igual ao nosso ID. E dessa forma nós vamos ter um update. Então nossos dados entram por aqui, é feita uma validação para ver se o ID é maior do que zero. Se for maior do que zero, quer dizer que esse ID existe no banco, e caso contrário, caso for igual a zero, vai inserir, caso contrário, vai atualizar. Então esse é o nosso método salvar, e agora nós vamos construir o método deletar para remover uma pessoa. Então public function deletar pessoa, e esse método deletar pessoa, ele vai receber um ID. Nós vamos informar o ID da pessoa que nós queremos deletar, e o nosso table gateway vai fazer isso para nós. This table gateway delete. E aqui nós vamos passar também um parâmetro para o nosso delete, que vai ser o nome da nossa chave primária e o valor que nós queremos passar como parâmetro. No caso do tipo inteiro, ID. E assim o nosso método deletar pessoa está pronto. Essa é a nossa classe table gateway, pessoa table, onde nós passamos por injeção de dependência um table gateway, que nós vamos aprender como criá-lo na próxima videoaula. E aqui nós fizemos as operações necessárias para selecionar, ou seja, retornar uma pessoa, assim como também nós fizemos métodos para pegar uma pessoa por um critério, no caso o ID, salvar uma pessoa, que seria um insert ou update, e deletar uma pessoa. Então essa é a estrutura básica, mais básica que nós precisamos para criar qualquer classe, né, manipular qualquer tabela no nosso banco de dados. Então eu espero vocês na próxima videoaula para nós criarmos o nosso table gateway da classe pessoa e finalizar essa parte de manipulação de banco de dados. Depois nós partimos apenas para view e a nossa aplicação já vai estar funcional como um todo de forma básica. Então aguardo vocês ansiosamente na próxima videoaula. Um abraço e até mais.